Olha só, eu não sei se você sabe, mas o governo está aí em processo de tramitação de uma proposta de terceirização dos setores públicos. Significa o seguinte, que você se lembra, não sei se você sabe, você deve saber sim, que alguns serviços já são terceirizados, né? Serviço de limpeza, serviço de vigilância, porteiro, em hospitais, em escolas e várias repartições públicas. Significa o seguinte agora, que esses tipos de serviços são chamados serviços meios, ou seja, os meios para os quais o serviço principal é realizado. Por exemplo, dentro de um hospital, você tem lá o serviço principal, que é o serviço médico, e os meios, né, que são os porteiros, os maqueiros, dão suporte para que o médico e toda a equipe médica, tudo que envolve o serviço médico, enfim, seja realizado. Isso já era terceirizado, muito bem. Só que agora, os serviços fins, ou seja, o serviço do próprio médico ou do próprio professor ou professora dentro da escola, agora também poderão ser feitos por uma empresa terceirizada. A ideia é o seguinte, eu vou tentar resumir aqui de um jeito bem simples, fácil e rápido para você entender, se você ainda não sabe bem o que isso significa e quais são os benefícios e os prejuízos disso. Vou ir direto ao ponto. É o seguinte, significa que, em tese, se você julga, ou eu julgo, ou a população em geral julga algum serviço público deficiente, ruim, enfim, agora o governo vai poder contratar, o governo estadual, federal, vão poder contratar uma empresa e essa empresa vai poder contratar o profissional que vai prestar o serviço. Significa o seguinte, o médico agora não vai precisar mais ser concursado. Ou seja, uma empresa vai contratar os médicos e os médicos vão prestar serviço nos hospitais sendo pago por essa empresa e essa empresa sendo pago pelo governo. A mesma coisa os professores. Os professores agora, daqui por diante, se for de fato aprovado mesmo essa alteração de terceirização, uma empresa contrata professores e o governo contrata essa empresa e essa empresa presta o serviço que os professores vão dar nas escolas. Bom, isso em tese, alega-se que isso vai gerar mais empregos e vai desafogar a folha de pagamento público. Por exemplo, em vez de o governo abrir concurso público para contratar de forma permanente profissional, uma empresa terceirizada prestaria o serviço por meio de contratos anuais, mensais, enfim, aí valeria a negociação com o governo. A ideia é de que isso dinamize ou melhore a prestação de serviço, uma vez que o profissional que vai estar ali prestando o serviço não vai ser mais um funcionário público, ou seja, ele sabe que correrá o risco de ser mandado embora, e correndo o risco de ser mandado embora, ele deve ter aquela preocupação em prestar um serviço um pouco melhor. As pessoas que defendem a terceirização usam esse argumento. E que com isso também geraria mais empregos. O ramo empresariado iria poder criar mais empresas e, consequentemente, gerar mais empregos. Só que isso tem um lado negativo, gente. Porque se você não contrata de forma direta, abrindo concurso público, você abre portas para que o governo contrate uma empresa terceirizada, e nós já conhecemos muito bem, muitas dessas empresas terceirizadas pertencem a governos ou parentes do próprio governo. Por exemplo, a Câmara de Vereadores, que presta serviço a pessoas integrantes da Câmara de Vereadores de um município, por exemplo, um vereador que tem um parente, um primo, alguém cria uma empresa e essa empresa presta serviço, vence a licitação, é porta aberta para a corrupção. Porque se antes o governo não acarreta a sua folha de pagamento com o funcionalismo público concursado, mas em compensação ele abre para essas empresas que às vezes pertencem às familiares dos deputados, dos vereadores ou do governo ali mesmo, é primo, é o namorado da filha, é o genro do deputado, do prefeito, enfim. Essas pessoas vão prestar serviços, vão criar empresas simplesmente com aquela finalidade, porque isso já acontece. Essas empresas prestam serviço até o final do ano, chega no final do ano, elas falem, não pagam direito os seus funcionários e depois o dono dessa empresa simplesmente troca de nome, vem com uma empresa nova. Enfim, é uma porta aberta para a prestação de serviço, e na prestação de serviço
o governo acabar pagando muito mais do que se estivesse contratando por via de concurso público. Enfim, toda essa história é mais uma forma de sucatear o serviço público, porque agora o contribuinte vai ter que pagar mais, porque a empresa contratada provavelmente vai custar muito mais para os cofres públicos, e é uma forma de abrir uma porta para mais corrupção nesse país. Então, por isso, eu sou radicalmente contra a terceirização. É isso.